Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos mais estudar a lição da Escola Sabatina nesse vídeo. Quinta-feira, 11 de fevereiro. Na doença e na riqueza é o título da lição de hoje. E está ali baseado no livro de Isaías 38 e também do capítulo 39. Essa semana nós estamos ali estudando a história, do rei Ezequias e o profeta Isaías no cerco de Jerusalém pelo rei Senaqueribe, lá da Assíria. Ontem nós vimos como que Deus livrou ao rei Ezequias e a Jerusalém quando Senaqueribe ele cercou a cidade. Porém, enquanto acontecia o cerco da cidade, enquanto a cidade era cercada e os exércitos assírios estavam ali em volta da cidade, o rei Ezequias ficou doente, ficou muito doente. O capítulo 38 de Isaías diz que o rei Ezequias ficou doente e doente para a morte. Ele diz assim, ele enviou alguns homens até o profeta Isaías para consultar ali, a respeito da doença. O profeta chegou para ele, verso 38, verso 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, Ezequias recebe a notícia de que ele iria morrer. E então ora a Deus. E ele pede a Deus que o cure. Ele fala com Deus, que ele tinha sido fiel, com interesse de coração, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele usa esses argumentos com Deus e Deus responde à oração de Ezequias. É interessante isso. Quando nós vamos orar a Deus, não é pecado. Olha só, o que esse texto da Bíblia está nos ensinando? Que quando nós vamos orar a Deus, não é pecado nós chegarmos para Deus e dizer assim: Senhor, eu estou sendo fiel ao Senhor. Eu sou fiel de coração. Eu faço a tua vontade. Por favor, ouve a minha oração e me cure dessa doença, ou me arruma um emprego. Isso não é fazer barganha com Deus. Você realmente é fiel a Deus. Você não é fiel a Deus por causa disso. Aliás, você nem estava esperando que isso fosse acontecer na sua vida. Mas você é fiel e você usa isso como argumentos. E Deus, ele não se aborrece por causa disso. A gente tem que parar com essa ideia de que Deus vai se aborrecer com o que a gente fala com Ele. Pelo contrário, Deus quer que nós falemos com Ele. Deus quer que a gente converse, que a gente apresente os nossos problemas a Deus, que a gente apresente as nossas dificuldades e diga para Ele: olha, Senhor, eu sou fiel, por favor. Isso não é justo. Quer dizer que Deus vai, como fez aqui com Ezequias, vai te curar ou vai te dar um emprego. Não quer resolver a sua situação financeira, não quer dizer nada disso. Porém, não é errado você conversar com Deus dessa forma. Ezequias conversou e Deus curou ele. E ainda fez o seguinte: Deus o curou e deu um sinal a ele de que ele seria curado. E mais ainda, olha, Deus falou assim, olha, veja só que interessante, vou no texto bíblico. Deus disse assim, olha, eu ouvi a tua oração, está no verso 5, no capítulo 38, eu ouvi a sua oração, suas lágrimas, e eu vou acrescentar 15 anos aos teus dias. E o verso 6, Deus vai falar assim: eu ainda vou te livrar das mãos do rei da Síria, a você e a essa cidade. Eu vou defender essa cidade. Então Deus, além de dar a cura para Ezequias,
ainda dá a ele o livramento das mãos do rei da Síria. Deus vai mais além. O sinal era que Deus ia fazer o relógio de sol que o rei Acais, o pai de Ezequias, tinha construído. Deus iria fazer com que a sombra desse relógio retrocedesse 10 graus. E há um simbolismo muito forte aqui nesse sinal que Deus deu a Ezequias. Isto porque o rei Acais era a causa de toda aquela desgraça. Porque foi ele, Acais, que fez lá sociedade lá com o rei da Síria, né, com um rei pagão, e causou todo aquele transtorno futuro a Judá. E Deus então faz isso acontecer. E aí o que acontece? Quando Deus faz o relógio de sol retroceder 10 graus, uma outra nação, uma cidade-estado lá chamada Babilônia, ficava bem distante de Judá, mas que também eram, vamos dizer assim, subordinados à Síria, porque a Síria, né, havia dominado sobre os babilônicos. Né, o Império Assírico tinha conquistado a cidade de Babilônia. Então, os babilônicos eram vassalos dos assírios, né, naquela época. O rei lá, o Merodach Baladã, ele descobriu isso, né, porque lá na Babilônia eles estudavam muito esse movimento dos astros. E é claro que o Sol, o movimento contrário do Sol, porque a sombra retrocedeu, então o Sol voltou, né? Ou seja, houve um movimento contrário do Sol. Quando o rei ficou sabendo disso, e as notícias correram, né? Chegou para ele a informação de que isso tinha acontecido como resposta do Deus de Israel ao rei Ezequias, o Deus de Judá ao rei Ezequias. E ele pensou com ele, né? Sabe que os babilônicos eles serviam a vários deuses. Ele pensou, esse Deus é poderoso, porque se ele foi capaz de retroceder o sol, o que ele não vai ser capaz de fazer com os assírios? E ele então enviou embaixadores, aí o capítulo 39 vai falar sobre isso. Ele envia embaixadores até a Israel, até Jerusalém, para conhecer, né? Conhecer sobre e ter informações corretas a respeito de tudo que estava acontecendo. E aí surge uma oportunidade. A oportunidade, a lição vem dizendo que essa era uma oportunidade singular para que eles aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Ou seja, Deus estava interessado em se mostrar para a Babilônia, para os babilônios, o seu poder. Porém, a história diz que não foi isso que aconteceu. Né? Ezequias, ao invés de falar para os babilônios sobre o Deus maravilhoso, né, que ele servia, que tinha curado a ele, dado a ele mais 15 anos de vida, que havia livrado ele da mão dos reis da Síria e feito com um poder tão grandioso que fez o sol retroceder, o rei Ezequias preferiu se vangloriar e mostrar para eles as riquezas do seu reino. Ele mostrou seus palácios, mostrou o templo, o santuário ali, o templo de Salomão, né? Todo feito de ouro, muito bonito. E sabe, os babilônicos, a gente aprendeu no Revivados por sua palavra, no Daniel 2, que o ouro é o símbolo de Babilônia. E os babilônicos, eles eram assim, fascinados por ouro. E isso foi registrado lá, né? A embaixada foi levando essa informação de que havia uma nação chamada Judá, onde havia muita riqueza. Por que foi o que eles viram aqui? Eles não ouviram sobre Deus, eles ouviram sobre as riquezas que os judeus tinham. 100 anos depois, mais ou menos,
150 anos mais ou menos, não, 100 anos. 100 anos depois, Nabucodonosor, né, tendo essas informações em mão, adivinha o que ele fez? Foi até Judá, mas agora não para conhecer o Deus dos judeus, mas para conquistar, né, a cidade de ouro, a cidade de riquezas. Ele foi lá conquistar essa cidade. A lição que a gente tira aqui dessa passagem, né, foi que Ezequias ele perdeu uma oportunidade de testemunhar de Jesus, de testemunhar do seu Deus para pessoas que não conheciam Deus. E nós cristãos, quantas oportunidades de testemunhar a respeito de Jesus nós temos perdido em nossa vida? Quantas vezes, em contato com outras pessoas que não conhecem Jesus, ao invés de apresentarmos o Deus a quem nós servimos, nós apresentamos o nosso carro, a nossa casa, a nossa roupa, né? Falamos do futebol, falamos da novela, falamos de um filme, de uma série, falamos de tudo, menos de Jesus para essa pessoa. E sabe qual é o resultado disso? Perdemos a chance. Perdemos uma chance enorme de falar desse Deus maravilhoso. E talvez, né, possa ser a última chance que Deus deu àquela pessoa. E ela pode morrer ou morre sem o conhecimento de Deus, porque nós negligenciamos testemunhar de Jesus para ela. Que a gente tome essa história de Ezequias como lição na nossa vida. Não vamos deixar passar as oportunidades que Deus nos dá de sermos a sua testemunha ou suas testemunhas para aqueles que ainda não ouviram a mensagem de salvação, de graça que Deus, o amor de Deus para conosco. Vamos orar? Grandioso Deus, nós queremos pedir nesse momento que o Senhor venha estar conosco e que o Senhor nos capacite a sermos tuas testemunhas neste mundo. Que nós tenhamos a sabedoria vinda do Espírito Santo para não deixarmos passar nenhuma oportunidade. Nós sermos fiéis até a morte, mas mais do que fiéis, sermos sábios também, aproveitando as chances que o Senhor nos dá de falar do teu amor ao nosso próximo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.